A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal divulgou uma nota pública nesse fim de semana em que afirma que as determinações do Supremo Tribunal Federal, no caso do Banco Master, mostram um cenário atípico e implicam uma afronta às prerrogativas. A associação, nessa nota, disse ainda acompanhar com preocupação o andamento das investigações relacionadas ao banco. Embora não cite nessa nota o nome do ministro relator do caso, Dias Toffoli, diretamente, a entidade afirma que há indícios de que as prerrogativas legais dos delegados responsáveis pelo caso estejam sendo mitigadas por decisões judiciais no âmbito do STF. Larissa, a gente tem visto o ministro Dias Toffoli recuando em diversas decisões polêmicas no caso do Banco Master depois da pressão da Polícia Federal. Na sexta-feira mesmo, o ministro autorizou a prorrogação por mais 60 dias das investigações da PF sobre essas suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master, depois de uma manifestação da Polícia Federal solicitando mais tempo para concluir as apurações. Nada comum esse tensionamento entre Supremo e PF, né? Olha, Letícia, é o que você disse, né? E essa nota é o exemplo maior de como, de fato, existe uma tensão aí entre Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal. Você já trouxe aí, em linhas gerais, o que essa nota está divulgando, né? Está destacando, mas eu queria também trazer para quem está nos acompanhando alguns trechos, né, preparados aí pela nossa produção, para a gente entender, de fato, o que está sendo apontado pela Associação dos Delegados da Polícia Federal. E aí, dentre os vários pontos destacados, né, Letícia, acredito que, e acho que quem está acompanhando a gente vai poder também seguir aí na tela, a questão dos prazos exíguos para buscas e apreensões, ou seja, né, a associação apontando e criticando isso, bem como para inquirições à margem do planejamento investigativo estabelecido pela autoridade policial. Cita ainda determinações judiciais relativas à lacração de objetos apreendidos, ao encaminhamento de materiais para outros órgãos e ainda a escolha nominal de peritos. Nem mesmo no âmbito interno da Polícia Federal, a designação de peritos ocorre por escolha pessoal ou nominal. E aí a associação segue dizendo, né, que tal cenário, além de causar legítima perplexidade institucional, implica afronta às prerrogativas legalmente conferidas aos delegados da Polícia Federal para a condução técnica imparcial e eficiente da investigação criminal, comprometendo, inclusive, a adequada e completa elucidação dos fatos em apuração. E aí, como, né? Qual que é o contexto dessa nota? E eu vou ser bem breve, né? Porque a gente já está chegando aí no fim do nosso primeira análise, mas só para destacar qual é o contexto, né? Por que a gente viu essa nota sendo publicada no sábado? Porque o ministro Dias Toffoli, na quinta-feira, indicou nominalmente quais os peritos da Polícia Federal deveriam fazer a extração dos dados e a realização da perícia no material que havia sido coletado na segunda fase da operação relacionada, né, a essa investigação sobre o Banco Master. E também ele já havia decidido na quarta-feira que itens como telefones, computadores e outros aparelhos apreendidos deveriam ser lacrados e deveriam ficar lá no Supremo Tribunal Federal, mas logo em seguida ele muda de ideia e determina que a custódia ficasse a cargo ali da Procuradoria-Geral da República. Procuradoria-Geral da República. Então, essa nota da Associação dos Delegados da Polícia Federal vem após essas decisões do ministro Dias Toffoli, desses recuos também do ministro em relação, por exemplo, aonde deveria ficar o material apreendido. E aí, apesar de não citar o nome do ministro, como você destacou, Letícia, é uma nota que traz, sim, muitas críticas, né? Vamos ver qual que vai ser, se é possível, né, um destensionamento desse clima, algo para resolver aí essas divergências, para garantir, inclusive, que as investigações continuem, que as apurações sejam feitas para justamente elucidar todos os fatos que envolvem essa questão do Banco Master, Letícia. Mas é esse o contexto e é claro que a gente continua falando dele aí nos próximos dias e muito provavelmente nas próximas semanas.
E, Larissa, só antes, né, até destacar uma matéria também do fim de semana, né, do Ed, que é o setorista de judiciário, Ed Ferreira Júnior, de que a Polícia Federal pediu para o ministro, né, também Dias Toffoli, sobre aquele inquérito dos influenciadores que estariam atacando o Banco Central. Tem isso também, né, no meio disso tudo. Exatamente, Letícia. A Polícia Federal, então, solicitando ao STF a abertura de um inquérito para apurar todo esse movimento de influenciadores digitais que teriam sido contratados para fazer postagens contrárias ao Banco Central nas redes sociais. Então, a Polícia Federal também solicitando a abertura desse inquérito, é algo que ainda cabe decisão por parte do Supremo Tribunal Federal, mas esse fato também veio à tona aí, tem cerca de 2 semanas, e agora pode ter como desdobramento, de fato, uma investigação formal, né, uma apuração formal de tudo isso, Letícia. Pressão para que o ministro Dias Toffoli deixe a relatoria desse caso, isso está acontecendo. A gente até falou semana passada de alguns senadores que, inclusive, já estão tentando protocolar, né? Protocolaram, na verdade, na semana passada, um pedido, inclusive, de impeachment do ministro Dias Toffoli. E a gente vai continuar acompanhando, como a Larissa falou, os desdobramentos, né, sobre o Banco Master, sobre todo esse tensionamento entre Supremo Tribunal Federal e Polícia Federal. Mas antes da gente fechar esse assunto, só para a gente atualizar, o Fundo Garantidor de Crédito informou nesse domingo que cerca de 369 mil pedidos de ressarcimento de garantidores de crédito já compraram, né, os certificados, eles já pediram esses certificados de crédito bancário do Master, já foram registrados esses pedidos. Desses 369 mil pedidos, aproximadamente 150 mil credores já finalizaram o processo de solicitação e seguiram para o processo de pagamento que começa nessa segunda-feira. E esses valores, importante a gente destacar, vão ser pagos à vista.